Olá pessoal, a Caguasdo está no ar. Esse é o nosso quadro Café com Caminho, trazendo maior sucesso. Segue o nosso Instagram, @entrevistoctaguas2 é o nosso Instagram. Segue a gente como segue de volta. Tem o nosso canal no YouTube também, Entrevistoctaguas2. Vai lá, se inscreve, curte, comente e compartilhe com os amigos e ative as notificações, caso você seja notificado ou notificada. E hoje nós vamos receber com muito carinho a nossa convidada, Tânia Alves. Vamos falar um pouquinho da história dela. Com uma trajetória marcada por talento, versatilidade, intensidade, a atriz, cantora e empresária conseguiu uma carreira sólida de que atravessa gerações e linguagens artísticas, do teatro aos musicais, do cinema à televisão e também na música e no empreendedorismo. Sua história é um verdadeiro retrato de dedicação à arte e à vida. Na entrevista de hoje, tenho o prazer de receber, diretamente de cidade de Nova Friburgo, a convidada especial, Tânia Alves. Tânia Alves, puxa o oi no comentário e fazer um favor para que você aceite o convite para a gente poder, a gente poder te entrevistar. Por gentileza, puxa um oi e fazer um favor. Fique à vontade, tá, gente? Lembrando que nós vamos ter bastante entrevistas durante esse ano de 2026, começando com o pé direito. Puxa só um oi que eu comentar, por favor, Tânia. Vou te chamar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Você está me ouvindo bem? Sim, eu espero que você tenha aceitado o convite, tá? Obrigada por aceitar o convite da gente. Ah, muito obrigada pelo convite. Ô, Tânia, então, você nasceu no Rio e viveu em diferentes lugares, passou por experiências fora do Brasil e teve uma formação em letras e no yoga antes da arte. Em que momento toda essa bagagem se encontrou e você sentiu que a arte deixou de ser um caminho e passou por ser parte essencial de quem você é? Conte para nós, Tânia. Fica à vontade. Primeiro lugar, boa noite para todos. Obrigada, Camilinha, pelo convite. Não, na verdade, a gente nasce com os dons, né? Então, você já nasce. Minha mãe falou que eu cantava no berço antes de falar. Eu ficava. Não tinha palavras porque eu não sabia falar ainda. Então, eu já nasci, a gente já nasce com os dons, que são, inclusive, uma responsabilidade, né? Nascemos com esses dons para poder reverter para para um mundo melhor, usá-los para um mundo melhor. Então, na verdade, eu não tive essa percepção que você falou. As pessoas poderiam ter de fora, mas eu me lembro de pequenininha, eu já dançava tudo que toda música que tocava eu dançava, eu cantava no berço, como minha mãe falava, e fazia teatrinho com meus priminhos, e fui crescendo. Na verdade, a prática de arte, de música e tal, foi o meu pai que me ensinou a tocar violão quando eu tinha 4 anos, e me colocou num curso de acordeon. Então eu me lembro que eu acho que é uma sina também, porque eu pequenininha, eu me lembro de ter feito parte do grupo de acordeonistas mirins do professor Jorge Brás e fiz uma apresentação para um programa de televisão. Esta é a sua vida. Eu pequenininha, né? Isso é quando eu fiz dos 4 aos 9 anos de idade, eu estudei, com 9 anos de idade eu já podia dar até aula de acordeon. Aí depois eu passei continuei tocando violão e nas festinhas de escola eu tocava. Aí, quando eu fui adolescente, fiquei adolescente. Eu estou te contando a história porque para dizer que a coisa vai acontecendo e a gente não teve esse momento que você falou de cair a ficha. Teve sim, que eu vou chegar lá. Então eu na adolescência, meu pai trabalhava numa empresa alemã e aí ele precisou estudar alemão e ele falou para mim, vamos? Vamos comigo, vamos, você não tá fazendo nada, tem 15 anos. Aí eu falei, tudo bem, e fui para ele estudar alemão no Instituto Cultural Brasil-Alemanha. E aí, um dia eu estou lá no ICBA, aí eu ouvi um som assim,
sabe, maravilhoso, e fui seguindo aquele som. Quando eu cheguei, assim, era um espaço e tinham umas pessoas tocando umas flautas de madeira e tinha um coral. Aí eu falei, eu quero isso. Aí falei pro meu pai, pelo amor de Deus, eu quero aquela uma flauta daquelas. Aí ele se interessou e comprou a flauta. E aí eu acabei fazendo parte no quarteto de música barroca, é, e entrei para o coral e me tornei solista do coral. E me especializei no barroco alemão, em Liszt, Schumann, Schubert. Isso tudo era na adolescência, né? Amadora. Eu sei que tudo isso foi acontecendo, aí eu me lembro que sim, eu fiz a faculdade de letras, foi tudo meio paralelo. E aí, mas aí eu acho que eu me casei pela primeira vez com o pai da minha filha, eu acho que foi logo depois da faculdade, e, e depois, agora, aí veio o yoga, eu me formei em yoga, instrutora de yoga pelo mestre De Rose, e aí ali é que eu descobri que eu existia, entendeu? Como ser humano, né? Que eu não era para ser filha, mãe, irmã, sabe? Porque as mulheres mais ou menos são tratadas assim, né? Você não é você. Você é mãe de não sei quem, é filha de não sei quem, é irmã de não sei quem e tal. Então, aí isso causou a minha separação pela primeira vez. Eu não sei se eu estou fugindo muito da sua resposta, mas é porque só para te mostrar que não teve esse momento, porque até então eu não sabia o que eu queria ser, o que eu queria ser, entendeu? Quando eu era pequena eu queria ser freira, queria ser que mais que trapezista, eu queria ser milhões de coisas. Então até hoje eu não sei direito, porque eu vou fluindo, entendeu? Conforme as coisas acontecem. Mas voltando à história, aí eu tive essa primeira coisa do yoga, e isso o casamento já não estava bom, aí eu falei, sabe, conversei com o pai da minha filha e é, a gente acabou separando, porque aí eu entrei, aí eu combinei que teríamos uma liberdade maior, porque eu estava sofrendo muito pelas traições dele e tudo mais, mas assim, e a grosseria, a violência, ele tentou me matar, inclusive. Desculpa, você não sei se você esperava uma live tão realista, né? Mas é verdade. E aí, e aí você vê que hoje eu rio disso. E isso aqui é incrível, né? Porque o tempo passa e você vai se libertando muito, então, das dores antigas, né? Então, assim, voltando, quando eu entrei, como eu tive uma liberdade maior, e eu fui fazer, comecei com dublagem, porque eu precisava ganhar um dinheiro, aí então, porque eu já estava planejando a minha independência, entendeu? Aí eu fui fazer dublagem e é, na dublagem, eu fui na Cine Castro, aí entrei, tinha a dona Carla, uma lituana, ela falou, você é atriz? Eu, não. Mas você já trabalhou com o microfone? Eu, não. Aí ela riu de mim e disse, tudo bem, vamos fazer um teste. E foi de primeira, de primeira. E como eu tenho ouvido musical, entendeu? Então foi fácil a dublagem para mim. E aí eu encontrei uma atriz, a Ilmara Rodrigues Reis, baiana, e ela me convidou para fazer o Rapto das Cebolinhas. Aí eu reencontrei um amigo de infância não, da época do coral, Tunico Pereira, um super genial, um gênio, né? Um super ator. E ele me convidou para assistir a peça que ele estava fazendo, e que era, por coincidência, a mesma que eu tinha feito um teste na faculdade, porque meus amigos do coral diziam, você tinha que ser atriz, não sei o que. Aí eu dizia, nunca vou conseguir fingir que eu sou uma coisa, uma pessoa, outra pessoa que eu não sou. Falei isso. Mas assim, aí o mesmo diretor que eu fiz o teste na faculdade era o mesmo desse espetáculo que o Tunico Pereira me levou. E eu fiquei tiete do grupo, né? Então, e o casamento aí não suportou. Quando entrou o teatro, aí tudo foi desmoronado, né? Porque o teatro a gente se desconstrói, sabe?
Os meus pais ficaram sem falar comigo. Meu pai ficou 5 anos sem falar comigo. Minha mãe tinha vergonha de mim, né? Diziam que não era ambiente para um cristalzinho. Minha mãe me chamava de cristalzinho, entendeu? Então, assim, uma coisa de época também, né? Naquela época, as mulheres eram criadas para casar com um homem rico ou se formar. Bom, enfim. Aí eu fiquei tiete do grupo. Aí um dia uma garota faltou. Aí o diretor falou assim: você assiste todo dia aí, você não quer fazer, só tem duas falas, você não quer fazer? Então, você sabe as músicas todas, ele já sabia que eu cantava, porque foi ele que fez o teste lá na faculdade de letras, mas que também quando souberam que eu cantava, eu passei, mas souberam que eu cantava, eu só cantava. E aí meu pai mandava no prólogo, eu cantava, e meu pai mandava um pajem, né, me buscar. Eu era muito presa, né? Muito presa pelo meu pai. Então, voltando, aí um dia a garota faltou, aí eu falei, tá bom. E aí ela nunca mais voltou. Por isso que eu fiquei, entendeu? Virei atriz. Você está entendendo que não houve plano, não houve assim, um dia quero ser atriz quando eu era pequena. Não houve. Foi um acidente, eu caí de paraquedas, a garota nunca mais apareceu. Aí eu fiquei lá falando das duas falas e tocando na banda, né? Eu tocava flauta junto com a banda e cantava todas as músicas. Aí, bom, essa foi a história de como começou. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é só para mostrar que não é assim, a gente não tem essa percepção. Ah, tá, eu falei que teve um dia, teve um momento que eu falei, eu acho que é por aí, porque é, fiz um espetáculo onde eu era figurante e a crítica falou de mim. Eu era figurante, eu não falava uma palavra, só dançava. Eu vivo cordão encarnado. E aí a crítica falou de mim. Então, assim, eu falei, aí que começou será que é por aí a minha vida vai ser? Porque eu não sabia, eu era louca completamente, sabe, aquela geração sexo, drogas e rock and roll dos anos 70, entende? Então, aí assim, e perdida, sabe, e sofrida, sabe, de uma família disfuncional, sofri na infância, não sofri no primeiro casamento. Então, assim, é, então, estava meio perdida. Mas aí que eu comecei a desconfiar. Já Uhum. responde isso. Sim, tá certo. Então, Tânia, no teatro você protagonizou musicais importantes como a Ópera do Malandro, além dos trabalhos marcantes com Labar e a Tieta dos Egredes. Não, ó, só um Trabalhou, instantinho, Camilinha. Só um instantinho, eu nunca fiz Tia do Agreste. As né? pessoas confundem muito. Quem fez foi a Sônia Braga. Eu fiz Pedra sobre Pedra, que também era uma novela do rural do Nordeste, né? Maravilhosa, com Lima Duarte, uma super novela, Ai, eu não entende? Mas sabia. essa confusão, todo mundo confunde, entendeu? É porque foram as novelas, começaram as novelas é, rurais, né? Na verdade, foi uma coisa incrível, porque a Sônia Braga foi a primeira mestiça a ser protagonista, porque antes as protagonistas das novelas brasileiras eram todas loiras de olhos azuis, entendeu? Então, quando entrou a Sônia Braga e logo depois entrei eu com Morte da Severina, Vampiro Maria Bonita e tudo mais. Então, e entraram também as novelas sobre o interior do Nordeste. Então, parece muito Tieta e Pedra sobre Pedra, por isso as pessoas confundem. Olha, então você fez peça de pedra. Exatamente, uma pessoa falou, Tânia fez Tieta no teatro. Eu fiz no teatro, eu fiz Tieta. É uma adaptação do Jorge Amado, aí eu fiz papel de Tieta no teatro. Boa lembrança. Olha, boa, matar saudade. Como as experiências foram mudando o seu olhar artístico ao longo do tempo? Conte para nós, Tânia Alves. Essas experiências em si, elas são diferentes, entende? Então, tem mudanças, porque você, quando atua no teatro, você imagina, hoje em dia não, porque tudo tem microfone, é uma loucura. Mas quando eu comecei, não. Então, primeiro que eu comecei, assim,
como cantora lírica, naquele grupo, lembra, da escola de alemão. Então, você tinha que cantar para a última cadeira, entendeu? Da plateia. Então, você tem que ter gogó mesmo para ir até a última cadeira da plateia, sem microfone. Não tem, agora tem, mas antigamente os cantores líricos não usavam microfone. Hoje em dia usam até para teatro falado. Então, e quando eu comecei no teatro falado, no teatro musical, tudo mais, também era sem microfone. Então, assim, era muito diferente. E eu fiz coisas muito histriônicas. O musical, você dança, você canta, e eu fiz coisas assim muito espetaculares, né? Você citou, né? Você citou a ópera do Malandro, Calabar. Então, é diferente, por exemplo, da televisão que você está com. As pessoas estão vendo o seu rosto, estão vendo praticamente a sua alma, né? Então, você não pode, na televisão, você não precisa projetar muito a voz. Quem me ensinou isso foi o Walter Avancini, grande, genial, que dirigiu Morte e Vida Severina, ganhamos todos vários prêmios internacionais. Então, assim, ele me ensinou a fazer televisão. Ele dizia, você não precisa projetar, não precisa fazer muitos gestos, muitas coisas, porque isso você faz no teatro, porque você tem que, imagina, o teatro, aquelas pessoas todas ali na tua frente, mas televisão não. E cinema piorou, porque você tem o seu rosto do tamanho de um prédio, né? Uma tela de cinema cheia, se você faz um close em você, então é só olhar, só olhar. E assim, é muito engraçado, porque agora a gente consegue, mas há um tempo atrás eu até me impressionava que dizia, gente, ai meu Deus, eu esqueci o nome dele, como é que fez o Blade Runner, o Indiana Jones, meu Deus, como é que é o nome dele, aquele ator que eu adoro. Aliás, Blade Runner é o meu filme favorito. Então, ele não, nem mexia a boca. Então quase não saía som. Então o cinema é o olho, que é a janela da alma, entendeu? Então é o olhar, é só o olho. Nunca jamais você fazer muitos gestos. Então o que mudou foi cada coisa que eu fazia, se era teatro, cinema ou televisão, eu era diferente. E nos shows, então, os shows Palavras de Mulher, que é maravilhoso, que eu faço com a Lucinha Lins e a Virginia Rosa, só com músicas que Chico Buarque de Holanda fez com alma feminina. Harrison Ford, obrigada. Tem uma pessoa que está me ajudando o tempo inteiro. Harrison Ford, que fez Blade Runner. Realmente, ele nem mexia mais a boca. Hoje em dia, a gente já tem tecnologia. Eu já fiz, depois da pandemia, eu fiz 3 séries, uma está no ar ainda, que é maravilhosa, que é Olhar Indiscreto. Fiz 3 séries e 7 filmes. Então, inclusive, um vai estar para ser lançado agora, O Rei da Internet, esses dias. Só que eu não posso ir no lançamento porque eu estou fora do Rio de Janeiro. Então, e aí eles sonorizam a gente, entendeu? Hoje em dia tem como você não precisar, porque antigamente, quando a gente fazia cinema, diziam projeta a voz, porque não tinha tecnologia para você ser ouvido, entendeu? Se não fosse sem microfone. Então você tinha que projetar e ficava falso. Vi vários filmes e que me incomodavam, filmes brasileiros, onde as pessoas eram teatrais demais, entendeu? Mas hoje em dia a gente tem um microfoninho que botam, sabe, dentro do corpo, entendeu? Muito escondidinho e você consegue não precisar projetar a voz. Mas assim, as mudanças foram. Isso responde a sua pergunta? Sim, claro. Então, Tânia, no cinema você conquistou prêmios no Brasil e no exterior, certo? E na televisão participou de novelas, minisséries que marcaram essa época. O que muda em você ao transitar entre linguagens e o guia em suas escolhas como atriz? Conte para nós. O que muda foi o que eu acabei de falar. É, muda o estilo de se expressar. Agora, em mim como pessoa, eu não sei, eu acho que tudo ensina, né? Todas as suas experiências, todos os seus contatos, suas relações, né?
Então, coisas muito inesperadas, sinais, assim, às vezes é impressionante, às vezes eu estou com alguma angústia, uma coisa assim, sem entender. Agora mais não, mas eu já passei, já teve isso. E aí, de repente, você está perdido, gostaria de uma resposta, e você passa na rua e um mendigo grita uma coisa era a resposta que você precisava, entendeu? Então, isso que eu estou falando, tudo ensina. Todas as suas relações, né? Todas as suas experiências, entendeu? Tudo ensina e tudo vai mudando você. Eu acho que no meu caso só foi me fortalecendo, porque eu sofri muito, 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 muito na infância, na adolescência. E é, até pouco tempo, né? Mas acabou. É, porque a gente passa por tantas coisas, né? Principalmente as pessoas que tiveram a educação, desculpe, os religiosos, né? Mas eu não tenho, eu sou livre pensadora, não tenho religião, aceito todas, entendeu? E não tenho partido político, enfim. É, eu acho, para mim, a única bandeira é amai-vos uns aos outros. Eu acho que isso, isso diz tudo, né? Isso resolve tudo, né? Mas o que eu ia dizer é que você, uma vez o Dr. Laí Ribeiro que falou e eu caiu a ficha, né? Ele falou: nós somos vítimas de vítimas de vítimas de vítimas de vítimas de vítimas, entende? Então é, só existe uma saída, o perdão, entende? Então assim foi uma coisa que eu acho que todas essas minhas experiências me ensinaram, né? A gentileza, né? Gentileza gera gentileza, é, ética, respeito, essas boas virtudes não foram os meus pais que me passaram. Foi a própria vida e, e só tem e o perdão foi fantástico, foi uma conquista incrível de liberdade e, e, e é isso. Eu fui mudando dessa forma. Sim. Então, Clara, a música também é um capítulo muito forte. Sua trajetória com mais de 20 anos, mais de 20 álbuns, shows no Brasil e no exterior, projetos como a Alma Latina, o que a música te permite expressar que talvez outras linguagens não alcancem. Conte para nós. A música porque é o seguinte, a música tem essa capacidade, né, essa amplitude, porque não importa o idioma, ela vai atingir o coração de todo mundo. Isso eu percebo, né? Já cantei em japonês, já cantei em vários lugares do mundo e cantei até num festival de japonês, cantei em japonês, entendi, eu adoro cantar músicas em inglês, em espanhol, entendeu? Sabe, em italiano. E as músicas, é, seja qual for o idioma, ela vai atingir todas as pessoas do mundo, até animais. Então, assim, ela tem essa capacidade. Então, é isso que eu posso dizer para você. E eu sinto isso no palco, é maravilhoso, maravilhoso. Ao vivo, então, é maravilhoso. Eu gosto de estúdio também, de gravação, como você falou, tem uns 20 discos, eu acho. Né? Minha amiga pode me ajudar para dizer quantos discos que eu gravei. Só a coleção de boleros foram não sei quantos. Aí, desses boleros, teve coletâneas, né, que eles faziam, tirando o melhor de cada um. Então, e shows, eu sou muito eclética, né, no meu gosto musical e na minha experiência musical. Porque eu comecei como cantora lírica, já cantei em trio elétrico durante 3 anos, foi uma experiência muito louca, muito potente, né? É, você já cantei para 1 milhão de pessoas na Praça Castro Alves, em Salvador. Então, assim, é uma loucura, porque é só uma energia, porque você canta durante 6 horas. Então, aí se você vai fazer um xixi, você fala pro guitarrista, manda um solo aí,
enquanto você desce para xixi, corre, volta correndo durante 6 horas. Então, assim, é uma loucura. E aí cantei e fiz logo depois toda aquela sequência, porque já tenho disco de forró, tenho disco tenho composições que eu fazia com o pai que eu fiz com o pai do meu filho, Enzo Merino. Então, composições próprias, tenho várias, e mais de música mais latino-americana. O que mais? Então, veja bem, eu sou muito eclética, então da, da, da cantora lírica ao trio elétrico é uma loucura. Só que eu comecei a coleção de boleros porque eu encontrei, por acaso, o meu primeiro produtor, chamado Marcos Mainar, do meu primeiro disco chamado Bandeira. E aí, por acaso, numa festa, ele falou: Você que eu estou precisando. Olha que incrível. Eu falei: que houve? Ele falou assim: Porque eu quero regravar os grandes sucessos da música romântica brasileira, antiga, sucessos dos anos 50, Dor de Cotovelo, sabe? Você sabe o que é dor de cotovelo? Você é muito novinho, sabe o que é dor de cotovelo? É a sofrência, mais ou menos, né? A sofrência daquela época, né? Mas é aquela coisa de só de sofrer. Na época que as pessoas se... Bom, ainda existe muito, mas é muito mais raro a pessoa se matar por amor. Ou matar por amor. Matar por amor é que está mais em voga do que se matar por amor. Ou seja, sem aquela pessoa eu prefiro morrer. Isso não existe quase mais, né? Então, mas naquela época era. Então as músicas de Dor de Cotovelo são essas coisas. É esse tipo de música. Então ele falou que ele queria regravar esses sucessos, que originalmente eram de samba canção e tal, é, em formato de bolero, pela primeira vez em CD. Aí que eu comecei aquela coleção toda de boleros. Entendeu? Mas nesse meio tempo aí eu fiz todos os forróis, que o Robertinho de Recife me chamou para fazer os grandes sucessos da música nordestina. Eu não sou nordestina, mas eu fiz tantos papéis, né? Fiz a Maria Bonita, fiz a do Morte da Severina, fiz outros papéis nordestinos, lógico, Paraíba Mulher Macho, que é um filme. Então, assim, é, que... Mas o que era mesmo que a gente estava falando? Por favor, minha amiga Mostra a vida LL. Severina, né? O quê? Mostra a vida Severina, aquela. Morte Vida Severina. Morte Vida Severina a gente ganhou todos os prêmios e foi o Walter Avancini que dirigiu. E assim, e ele me obrigou a cantar ao vivo aquele funeral de um lavrador, é, que a pessoa vê, né? A pessoa, a, a, a mulher que vai enterrar o amiguinho dela, lavrador pobre do sertão, do interior do Nordeste, e a cova não cabe nem o corpo dele, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito forte, muito forte. Inclusive, eu canto no musical no Palavras de Mulher. Então, então assim, eu tenho música, tenho disco de músicas de carnaval também, por causa do trio elétrico. Então eu sou muito eclética. Por que eu falei isso? Você está morando em Friburgo atualmente? Estou morando em Friburgo, eu tenho um apartamento no Recreio, no Rio de Janeiro, mas moro em Friburgo. Na verdade, meu apartamento é só um grande camarim onde eu vou trocar de malas para o próximo show, entendeu? Aqui em Friburgo, eu moro na fazenda onde funciona o Spa Maria Bonita. E minha família toda mora. Então, assim, é, mas tenho esse apartamento no Rio. Boa pergunta, hein, amigo? Olha, então vamos continuar então com a nossa entrevista. Depois a gente vai ler alguns comentários que estão aqui durante a entrevista, ok, pessoal? Dá recado. Então, Tânia, além da artista, você também construiu uma trajetória muito forte na área do bem-estar, com esse Maria Bonita como um dos seus principais projetos. Como esse caminho entrou na sua vida e de que forma ele se conecta com a sua arte e com o seu dia a dia? Conte para nós. É, boa pergunta, porque tem uma conexão, né? Eu falei sobre dom, falei sobre
a missão, né? O dom é uma missão. E, e os indianos têm uma palavra chamada Dharma, que é isso, que é a sua. Você vê, todo mundo é insubstituível. Todos têm sua função. Todo mundo está na Terra para curar, até os animais. Todos têm função. Eu fiquei me perguntando quando eu ouvi isso de uma palestra bem assim holística, né? De uma pessoa indiana. Então, falou que até o urubu tem função. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual é a função de um urubu? Mas tem urubu barato, né? De aliviar o lixo da terra. Então, assim, os povos originários, né, os nativos, é, falam isso, que todos os seres vieram para curar. Então, eu faz parte do meu Dharma essa missão, né? E, e tem a ver com a história eu acho que junta com a história da artista, porque eu, como artista, também eu provoco emoções, eu também provoco reflexões, e as pessoas se transformam quando as pessoas recebem. Eu sei por causa dos depoimentos depois do espetáculo, como um espetáculo que eu fiz, Criogenia de Deus, um monólogo que eu adaptei, fantástico, e que eu estou louca para voltar a fazer. Então, a gente se transforma, o espectador é interlocutor, ele se transforma também quando você está sendo artista, né? E quando isso junta com a história desse trabalho que eu tenho aqui no Spa Maria Bonita, que foi também uma história muito incrível. Eu malhava numa academia, e aí o dono da academia percebeu que eu cuidava muito do meu corpo, né? Eu adoro, acho a coisa mais linda da natureza, a criação mais linda, mais sofisticada e inteligente, auto-organizada que existe na natureza, é o corpo humano. Então, sou apaixonada pelo corpo humano. E principalmente pelo meu próprio. Então eu cuido muito. Então ele percebeu que eu cuidava muito do meu corpo e falou para mim: vamos abrir um spa? Aí eu falei: mas ele é Tadeu Viscardi, ele era dono dessa academia. Então eu falei: o que é isso? Na época não existia. Existia um lá em São Paulo, mas era uma coisa mais cosméticas e tal. Aí ele falou assim: não, eu estou procurando um lugar para ajudar as pessoas a melhorarem seu estilo de vida. Aí eu falei: mas eu sou artista, eu não entendo nada disso. Aí ele disse: deixa que essa coisa que eu resolvo, essas coisas de administração financeira e tal, e que essas coisas que eu chamo até hoje de coisa de adulto, que não é para mim, que eu não nasci para ser adulta. Eu não entendo, eu sou artista clássica, eu não sei o preço de um cafezinho, entendeu? Essa área do meu cérebro correspondente a números de, sabe, de finanças e administração, não me diz respeito. Mas aí eu falei assim: eu não sei, eu entendo, deixa que essas coisas eu faço. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou: eu também não. Aí eu falei: esse cara é maluco. Gostei dele. Aí então eu falei: tá bom. E falei assim, né? Eu me lembro que a Marieta Severo, numa novela que ela fez comigo, ela me dizia: Tânia, você se cuida tanto, você sabe de tantas coisas, porque eu comecei essa minha pesquisa, até uns 20 e poucos anos eu era normal, entendeu? Aí eu conheci a maconha. O Marieta quê? Severo. Olha que Como? bacana. Então você contracenou com a Marieta Severo? Ah, sim, não, nossa, com todas. Nossa, outro dia eu estava vendo a Renata Sorrah, porque o Pedra sobre Pedra, que todo mundo pensa que era de Tita Doguete, eu contracenava com a Marieta Severo, perdão, com a Renata Sorrah, com a Eva Vilma, olha que loucura. Então, assim, eu era amante do marido da Eva Vilma, que tinha uma paixão louca pela Renata Sorrah. Era uma confusão danada. Então, mas aí eu já me perdi, fui contar o negócio da novela. Assim, aí quando eu disse sim,
Então tá. Aí ele falou, já estou procurando um lugar. E detalhe, ele era remador, campeão de remo, e ele se tornou preparador físico da seleção de remo do Brasil e viajou o mundo inteiro com a seleção de remo do Brasil. E na Finlândia ele viu um lugar assim, onde as pessoas iam equilibrar o peso, equilibrar, sabe, se desintoxicar, não existia a palavra estresse, onde iam relaxar. Aí ele falou, um dia eu vou fazer isso no Brasil. E é uma coisa muito engraçada o destino, né? Como ele vai armando as coisas, assim, né? O universo vai armando as coisas. Porque imagina ele gaúcho, né? Lá no Rio Grande do Sul, e eu no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, é, assim, essa história do yoga, que era incrível lá no The Rose, né? Era o point de todos os alternativos. Então, assim, foi uma experiência muito incrível para mim. É, eu conhecer não existia massagens, existia massagem sueca só. Eu vi os primeiros acupunturistas foram os primeiros terapeutas alternativos. Hoje em dia, eu aqui no meu spa, eu devo ter uns 30 terapeutas da melhor qualidade, entendeu? Várias modalidades. Então, eu sei que é engraçado que foi na mesma época que eu estava fazendo yoga e ficava 5 horas por dia lá na academia, datilografei o primeiro livro do Prontuário de Swastika Yoga do The Rose. E ele lá do Rio Grande do Sul, foi na mesma época que eu acho que ele teve um insight. Eu não tive insight de abrir um negócio, mas eu estava ali me preparando. Inclusive os moldes do Spa Maria Bonita, eu copiei alguma coisa do que acontecia no The Rose, que eram palestras diárias. Toda noite tinha palestra com até ufólogos, né? Então, assim, com essas pessoas que eram chamadas de alternativas. E hoje em dia essas terapias não são mais chamadas de alternativas, pelo contrário. Então, é, eu sei que quando eu disse sim, ele me trouxe para ver o lugar que ele, os lugares que ele tinha visto. Ele já estava procurando há 3 anos. Aí, quando eu cheguei aqui, nossa, o sol nasce no Oriente, morre no Ocidente, os apartamentos, assim, o sol de um lado, o sol o dia inteiro lavando o apartamento. E eu vi aquela coisa linda, um vale maravilhoso, ensolarado. Eu falei, gente, isso é o sonho de Maria Bonita. Porque eu me lembrei de uma cena da minissérie que a Maria Bonita não podia ter crianças, né, no cangaço, porque choram e aí chamava atenção e tal. Então ela tinha tomado um abortivo. Aí ela estava passando mal, estava assim deitada, aí ela falou, vamos embora daqui, Virgulino. Essa seca, porque a gente gravava assim, no meio de onde eles passavam, não de verdade, né? Então, nossa a alocação era, assim, dava para todos os sertões, era na Bahia, né? Mas dava para o sertão de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, entendeu? Então, É, e foi assim, muito mágico. E quando ela falou para ele, vamos sair daqui, fugindo, brigando, luta, eu quero ir para um lugar de amor, um lugar de ter flores, borboletas, não é essa seca e tal. Quando eu cheguei aqui e vi esse vale ensolarado, eu falei, esse é o sonho de Maria Bonita. E por isso eu botei o nome dela, batizei, tenho uma relação muito forte com isso, com a Maria Bonita. Eu senti isso durante as gravações, quando eu estava. É, eu estou saindo da sua pergunta, não? Não, eu não. Tá. Então eu ia 4 horas da madrugada com o maquiador para a locação, e aí ele botava gelinho no meu rosto e tudo mais, botava maquiagem morena. Ah, eu tive que engordar, aumentar 8 quilos,
porque as mulheres daquela época dos anos 20 eram redondinhas, né? E eu com aquele corpo de bailarina. Então, assim, eu tive que engordar, vocês não imaginam como é difícil. É muito mais difícil aumentar o peso do que ganhar peso. Eu falo isso para os meus clientes. Vocês nem imaginam a dificuldade que é. Então, mas eu consegui aumentar 8 quilos. E, e ele botava a maquiagem moreninha, porque ela era mais morena que eu. E aí tinha um caminhão enorme que a TV Globo botou, eu estava com água, sabe? É, enfermeiros, frutas, todo o conforto que todo mundo precisaria, né? Porque ali no Rio era seca mesmo. Então, aí quando eu estava assim, quando chegava o primeiro figurante, já com a roupa de cangaceiro, já mudava o ambiente. Aí quando chegava Nelson Xavier, eu me emociono muito quando eu falo dele. O que fez. Você assistiu, não? Tá no Globoplay. Se você não assistir, assista, porque é imperdível. É a melhor coisa. Também ganhamos todos os vários prêmios internacionais. E foi quando ele chegava, não tinha como ela não entrar, entendeu? Tem muitos atores que dizem que, na verdade, nós somos médiums, nós somos cavalos, né? Como você fala do espiritismo. Então, não tinha como ela não vir. Então, isso. E eu dediquei a ela esse lugar, que é um lugar que a gente cura pelo amor. E eu tenho aqui comigo os melhores, entendeu? O melhor time. Eu viajo muito, eu sou muito cobaia, curiosa, eu experimento tudo. Então, assim, meus terapeutas são assim um time e a amorosidade que é a nossa mola, nossa, sabe? E é nosso caminho, né? Pela amorosidade. Então as pessoas ficam muito impressionadas, pessoas que frequentam aqui. Grande ator, quem? O Nelson Xavier, né? Uma coisa, eu fiz com ele também o Mágico Delegado, fiz Tenda dos Milagres. Bom, voltando. Então aqui ficam impressionados com as camareiras, o pessoal da horta, que nós temos uma horta orgânica aqui. Então, assim, todos amorosos, carinhosos, os terapeutas parecem anjos que mimam as pessoas. Então, assim, eu acho que isso se junta, isso faz parte do meu Dharma. E isso se junta, essa coisa de provocar essas emoções nas pessoas, né? Então, de alguma forma, é, essa, essas duas missões, né, se tornam uma só, né? A artista e a dona do spa. Olha, tem muita história, hein, gente? Otávio, então, para encerrar, olhando com carinho para toda a sua trajetória, o que te mais emociona ou te toca quando você revista a sua história? Eu acho que Maria Bonita mudou a minha vida, mudou e ela está comigo sempre, está no meu coração, está em todos os momentos aqui, né? Eu acho que foi isso e eu tenho muita gratidão mesmo, porque eu já morei em teatro, dormindo no chão. Entende? Então, essa é uma coisa que muitas pessoas pensam que vida de artista é ficar na beira da piscina, com uma mucama, dois eunucos abanando, trazendo prosecco. Não é bem assim. Da minha época, a gente passava um dobrado. Então, hoje em dia, eu tenho os amiguinhos, jovenzinhos atores, disseram que isso que nunca e não existe mais isso. Hoje em dia, quando a pessoa diz que quero ser ator, significa que quero aparecer na televisão. E, assim, há é, vários equívocos, né, envolvidos nisso. Né? É, mas, assim, por isso que você tinha perguntado mesmo, desculpe. É, Eu estou lendo. olhando com carinho para toda a sua trajetória, o que mais te emociona ou te toca quando você revisa a sua história?
A minha história de vida ou a minha história da artística? Tanto faz, fica à vontade. Eu acho que a Maria Bonita mudou minha vida totalmente, né? E assim, eu me emociono, eu sou visceral, sou, eu não sou emotiva, assim, muito emotiva. Eu sou do signo de Virgem, sou muito racional, mas eu acho que é o contato com as pessoas, assim, fazer, sentir que eu fiz as pessoas felizes. Então, os depoimentos aqui no Spa Maria Bonita, que são incríveis, como as pessoas são. Ah, sim, e aqui eu estava falando que eu já dormi em teatro, então, de repente, eu tenho, assim, toneladas de troféus. Então, assim, eu só tenho a agradecer isso é, porque, porque caíram aqueles presentes na minha mão, no meu colo, né, que foram essas grandes obras, né, como Pantanal, como Maria Bonita, como Ortiga Severina, como deu várias, sabe, o Paraíba Mulher Macho, que eu ganhei o Kikito, o Cabaré Mineiro, que eu ganhei o Kikito, que é o nosso Oscar, né? Então, assim, isso que é o que mais me emociona é, será que eu mereço? Porque, assim, já morei, dormi no chão, morei em teatro, e de repente o universo me dá de presente essas obras-primas, e são tão maravilhosas que foram escritas, né? E dirigidas. Obrigada a todos esses diretores, esses autores e aos colegas, né? Me emociona muito os colegas atores. E aí, e agora, obras-primas, eu dou tudo de mim, vou até o fundo, sabe? Mergulho até as últimas consequências, é impossível que não saia bem. Então, por isso que eu tenho tantos troféus e depois de ter dormido no chão, morado em teatro durante alguns anos. Então, é, eu acho que o que mais me emociona é isso, é essa bênção de ter recebido essas obras-primas. Nossa, arrasou. Então, Tânia, fala um pouquinho para nós como é que funciona a sua criação assim da música, né, de onde veio, né, a sua trajetória com a música, assim. Você tem algumas parcerias assim? Como é que tá a sua agenda desse ano de 2026, assim? Você está com o pé direito? Como é que tá a sua agenda de shows esse ano? Olha, os shows assim estão assim, tem algumas coisas que a gente não conta, né? Não pode contar, não pode contar senão não dá certo. Tem alguns projetos e o que tem esse mesmo, eu vou participar de um fórum de turismo na semana que vem, em São Paulo, e, tenho alguns projetos que eu não posso contar. E uns filmes que estão sendo lançados. E isso é maravilhoso, porque, nossa, são os 7 filmes, agora são 5, 2 já foram lançados. E, e tenho um grande projeto que é voltar a fazer o monólogo Criogenia de D. Então, é isso que tem para agora. Mas eu tenho um show chamado Alma Latina, que também está tendo procura, e é isso. Olha, mas ela tem muito projeto, mas ela arrasa de milhões, gente. Então, eu adorei essa história. Obrigada mais uma vez por estar do convite. Que Deus abençoe, que te proteja, que você tenha muito, muito sucesso. Muito obrigada você também, obrigada pelo convite, um beijo grande em todos e muito obrigada e boa noite para todo mundo, um beijo bem grande. Amai-vos uns aos outros. Obrigada, eu que te agradeço. E só para completar, a gente tem um negócio aqui de milhões, mas é a minha caneca. O quê? A minha caneca com minha carinha. Tô vendo. Uma gracinha. Olha que dá uma depois que a Tânia também, gente. Mas ela merece, acho que todos os artistas merecem. Eu tenho canecas também, tem até cachaça, porque eu vou no interior às vezes, numa cidade do interior, e tem
fabricantes de cachaça que fazem cachaça e botam minha foto e a cachaça Tânia Alves. Ah, você falou sobre Cataguases. Eu adoraria fazer, vou adorar fazer um show por aí. Então, assim, se você conhecer algum contratante e tal, saibam quem está escutando a gente, que eu estou louca para fazer um show é Minas, né? Minas Sim, Gerais. muito legais. A gente está Daqui, aqui. nossa, adoro Ouro Preto, Tiradentes, conheço Minas Gerais. Eu acho que já fiz show em quase todas as cidades. Mariana. E parabéns pelo seu trabalho também. Ó, eu que te agradeço. Professor, obrigado. Realmente te receber aqui, Tânia. Honra Tá bom. minha. Muito obrigada a você também. Obrigada, Tânia. Ah, para lembrar, ô Tânia, você tem Spotify também, não tem? Spotify, Deezer, YouTube também. Fala o seu canal para o pessoal poder se inscrever também no seu canal. Eu não sei eu não entendo dessas coisas. Essas coisas digitais eu não entendo. Assim, eu tenho, bom, no YouTube, se você quiser, tem tudo. Bota Tânia Alves, aí tem várias coisas ao vivo, tem discos, tem discografia, filmografia, Wikipédia também. Só o Wikipédia erra muito, né? Escrevendo que eu sou de uma cidade do interior da Paraíba e eu não sou. Eu nasci no Rio de Janeiro. Mas no YouTube tem. Agora, assim, eu não sei essas coisas de Spotify. Vai ser lançado agora um EP chamado Volver a los 17, que é um trabalho que eu faço com o Fala. maravilhoso, que é um trabalho que já é de música andina, sabe que conhece música andina. E eu faço com o Jam Miranda. E que até fiz ele pediu para eu fazer uma chamada para dar uma força para o show deles de 50 anos do grupo Tarancon, e que é música andina. E aí todo mundo estava pensando que eles vão comemorar 50 anos lá em Belo Horizonte. Ele pediu para eu dar uma força e aí eu fiz um videozinho para ele. Aí todo mundo está pensando que eu vou participar do show, eu não vou, mas eu adoro, porque eu já cantei com o grupo Tarancon. E vou lançar também esse ano um, um EP que é chamado Volver a los 17, que é sobre estou escrevendo uma biografia, tipo um musical, sobre a Violeta Parra, que era chilena, e a história dela é linda, maravilhosa, e é autora de Volver a los 17. Então vai ser lançado também esse EP. Olha, colocar aqui no nosso Instagram também, nosso canal no YouTube, se puder autorizar para a gente poder colocar também lá. O quê? Autorizar a gente colocar também o vídeo também, do seu trabalho também, como cantora, como atriz também, nas nossas redes sociais. Mas você falou, eu não entendi o princípio da frase. Disponibilizar o vídeo do seu trabalho no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube. Eu não sei fazer essas coisas. Você está autorizado a fazer o que você quiser. Pode esse vídeo agora? Desculpa, eu sou jurássica. Eu não sei, eu mal sei ligar uma televisão, entendeu? Então esse mundo digital assim é tão tranquilo para vocês jovens, né? Mas assim eu sou meio jurássica. Mas assim você está falando sobre esse vídeo, você vai gravar esse, deixar, pode, tá autorizada, claro, bote onde você quiser, tá bom? Vai ser muito bom. Vai ter visto também aqui no Instagram, no YouTube também, tá, pessoal? Quem quiser se inscreve lá no meu canal, seu Taguás 2, se inscreve, curte, comente, compartilhe com os amigos e ative o sininho para ser notificado ou notificada. Quem não me segue, pode vir aqui agora me seguir, seu Taguás 2, segue a gente de volta. E segue a Tânia Alves Forever também no Instagram também e sua forma de streaming. Não é isso, Quando Tânia eu Alves? crescer, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Saber falar essas coisas todas. Quem quiser me seguir, Tânia Forever. Porque eu tenho o Instagram, eu não sou muito relapsa. Eu só entro mesmo quando é para divulgar alguma coisa importante. Mas assim, mas tá lá, Tânia Forever. Tá bom? Obrigada, meu amor. Muita Agradeço. sorte, muita sorte para você, tá?
Para vocês todos. Muita sorte. Muito amor. Obrigado por mim, por todos meus seguidores, por todos os fãs do Brasil do mundo que vão estar assistindo aqui nas minhas redes sociais. Pode abrir o fã-clube da tua área. Pode abrir o fã-clube. Pode deixar. Tá bom? Tá, o que eu faço agora? Então, onde você achar um xizinho, é só você sair, que ele sai. Mas tem como gravar, né? Ou só é você que grava? Clica no xizinho. Onde tem um xizinho, você vai clicar nele, onde você encontrar. Tá. E você que vai gravar ele. Eu vou encerrar e vou salvar. Tá, vou salvar. Tá Beijo bom? para todo mundo. Muita saúde, muito amor. Obrigada. Ô, gente, muito obrigada. Mas que live é essa de Milhões, Brasil? Obrigada, gente, por assistir minha entrevista aqui com a Tânia Alves. Muito obrigada, gratidão imensa. Sejam muito bem-vindos ao Miss Taguaras 2, ao canal da Cultura Arte Treinamento. A gente vai ter nosso quadro Café com a Camilinha. Fique à vontade. Vai ter bastante entrevista durante o ano de 2026. Com o pé direito e bola para cima. Continue nos seguindo nas redes sociais. Fiquem à vontade. Um beijo, um abraço, um beijo para todo mundo. Fique com Deus e até a próxima.